Olá, então vamos dar sequência aqui à gravação do nosso segundo tópico aqui, do nosso curso de extensão em Química, Introdução à Química Orgânica, né? Falando um pouquinho mais agora nesse tópico aqui com relação a funções orgânicas oxigenadas e nitrogenadas. A gravação desse curso aqui tem como foco o meu estágio de docência pela Uninter, no curso de licenciatura em Química. Então, vamos lá. Então, falando então um pouquinho, primeiramente aqui para introduzir o conceito de haletos orgânicos, né? Os haletos orgânicos, então, em especial, são os organos clorados. Tem estado em evidência ultimamente, né, em função de problemas ambientais, decorrente aí ao uso indiscriminado de certos compostos aí, como dessa classe aí, como na presença de agrotóxicos, né? Então, esses haletos orgânicos é todo composto derivado de hidrocarboneto, do qual pelo menos a substituição de um ou mais do hidrogênio na molécula por um átomo de halogênio, né? Ali por o flúor, ou pelo cloro, pelo bromo ou pelo iodo, né? Então, aqui a gente tem uma representação do grupo funcional em que um dos hidrogênios aqui está sendo representado pela letra X, em que essa letra X pode ser ou um flúor, ou um cloro, ou um bromo, ou um iodo. Em especial, então, o nome, né, oficial de um haleto, então, ele segue segundo o esquema, em que, primeiramente, a quantidade do elemento Y presente na molécula, pode ser um mono, um di, um tetra, etc. Seguido aí do nome do elemento, né? Do flúor, cloro, bromo, iodo, mais o nome do hidrocarboneto aí, o prefixo infixo mais o O. Para o caso de cadeias ramificadas, então o grupo funcional tem a mesma importância de um substituinte metil, e para se numerar, então, esta cadeia em que os átomos apareçam, deve-se usar a regra dos menores números, né? E observando ainda que ambos, né, tanto o radical, né, o substituinte metil, quanto o organo fluorado aqui, no caso, né, tem importância menor do que uma insaturação, né? Então, vamos aos exemplos aqui, então. A gente tem aqui, primeiramente, né, o 5-cloro, 3-etil, 2-fluoroheptano, substituintes sempre em ordem alfabética, né? Então, a gente tem aqui a sequência da distribuição da cadeia linear com 7 carbonos. Então, a gente vai pegar o nosso ponteiro, né? Então, teríamos aqui a distribuição, pode ser, a distribuição, né? Então, a gente tem o 2-flúor, né, com menor número, né, senão seria 3 vindo do cloro, então o menor número, né, então maior cadeia em relação ao hidrocarboneto e menor número em relação à numeração. 2-flúor, 3-etil, 5-cloro. Porém, precisamos montar ela em ordem alfabética, né, 5-cloro, 3-etil. Vou pegar o ponteiro aqui da canetinha aqui pra gente, ó. Em ordem de carbonos, teríamos 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em ordem de menor número para numeração, flúor, em seguida do etil, e por fim o cloro. Não está sendo usado o nome em flúor, né? Está sendo apontado aqui como uma colinha, né? Sendo dado uma nota, em que estamos dando o nome de flúor.
O mesmo vale aqui pro 4-cloropente, ó. Então, o que que nós temos aqui, ó? Pronome. 1, 2, 3, 4, 5. Penteno no 4-cloro. Novamente. 1 é o MET. 2 é o etil. 3 é o prop. Uma certa dificuldade por estar usando o mouse, mas... Então, o que que a gente tem aqui? A gente vai, então, ter a numeração menor número. 1 cloro, 2 metil propano. Igualmente para o hexano, né? Lembrando que o AN é referente a ligações simples, e para o caso da dupla que ele apresentou em fixo in N. Então a gente vem aqui novamente, 2 metil. Lembrando, a numeração então 2 metil, 4 cloro. Do contrário, teríamos 3 cloro, 5 metil. Então, sempre lembrando o menor número. Ok. Com relação, então, a propriedades dos haletos orgânicos aí, com relação à sua força de interação molecular, os monohaletos orgânicos são levemente polares e suas moléculas mantêm-se unidas por forças de atração do tipo dipolo permanente ou forças dipolo-dipolo. Essas forças se estabelecem de modo que a extremidade negativa do dipolo de uma se orienta na direção da extremidade positiva da outra. Semelhante ao que a gente acompanhou no primeiro tópico, né? De forma que as moléculas sempre irão se ordenar. Então, se aqui tiramos o polo negativo e aqui o polo positivo, elas sempre vão ter um ordenamento de forma que o dipolo positivo e o dipolo negativo delas se interajam, né? Para formar essa força, né? Então, como exemplo, a gente tem aqui o brometo de hidrogênio, né? Na fase sólida. E a gente pode ver na formação do cristal que os dipolos se orientam, né? Então, a gente vai ter aqui, supondo esse aqui é o nosso bromo negativo com o positivo do hidrogênio. Quem acompanhou, né, está acompanhando o primeiro tópico, também a gente chegou a ver um caso semelhante, assim, mas era com relação à densidade, né? Então, ia formar o dipolo permanente, em que teríamos a densidade, e aí uma extremidade, e na outra teríamos os elétrons, né? Que seriam atraídos, então, aqui pela extremidade da outra molécula, né? Ia sentir essa densidade de carga. Aqui já é um ordenamento de molécula mesmo, né? Temos o bromo ordenado e o hidrogênio positivo sendo a interação, né, dessas diferenças essas atração de forças, né, então, neste caso, os polialetos orgânicos podem ser levemente polares, né, ou até mesmo apolares, dependendo da geometria. Então, essa estrutura aqui que vai gerar, então, essa certa atração, ela vai
poder adicionar um caráter levemente polar para essa molécula, e por essa presença de polaridade, né? Esse ordenamento dessas moléculas acaba gerando uma certa polaridade. E a junção delas, então, é um dipolo. No caso de apolares, a gente tem o dipolo-dipole, né? Mas quando elas são apolares, né? As forças que a mantêm é um dipolo indosido. O ponto de fusão e de ebulição dos aletos orgânicos, então, são aí muito próximos aos alcanos e se tornam mais altos, né? Na medida que alguns fatores prevalecem. Por exemplo, aumento da massa molar do composto, né, por conta do aumento da cadeia orgânica, aumento do número de aletos substituídos. Então, quanto maior o número de substituições, mais elevado se torna o PF, ponto de fusão e ponto de ebulição. E o aumento da massa molar, né, do halogênio substituído. Então, a gente vê aí lá pela tabela periódica, né, a gente sabe, o flúor 19, cloro 35, o bromo 80 e o iodo 127. Então, aí é outro fator que contribui para o aumento do ponto de fusão e ebulição. Então, por exemplo, se os pontos de fusão e de ebulição aumentam ao passar de um monoalito para um di, tri ou tetra, um polialeto, com o mesmo número, né, na cadeia, esses pontos também podem aumentar o passado fluoreto para um cloreto, brometo e etc. O estado de agregação, então, consiste que na maioria dos monoaletos orgânicos é líquido em condições ambientes, com poucas exceções. Os que possuem até 3 átomos de carbono na molécula são gases ou líquidos voláteis. E os polialetos são líquidos e, quando a sua massa molar é elevada, se apresentam na fase sólida. A densidade, então, para os monofluoretos e monocloretos não aromáticos são menos densos que a água. Já para monobrometos e monoiodetos são mais densos. Um caso particular e importante que vale a pena citar é o diiodometano, né? Que é o líquido de maior densidade conhecido na química orgânica, né? Uma densidade aí de em torno de 3,32 gramas por ml, e usado como líquido de contraste no estudo de materiais na microscopia. As propriedades, então, dos aletos com relação à sua solubilidade é que os aletos são insolúveis em água, né, possivelmente por não formarem ligações de hidrogênio com as moléculas de água. São solúveis em solventes orgânicos de baixa polaridade, como benzeno, o éter e o clorofórmio. Como propriedades organolépticas, então, os halitos orgânicos em geral possuem cheiro forte, característico, e muito mais deles apresentam sabor doce, né? Lembre-se, porém, também, né, como colinha aqui, que são compostos extremamente tóxicos se ingeridos, né? Com relação à reatividade desses compostos, não é muito acentuada, né? Possivelmente em razão da sua fraca polaridade. E como aplicações, os haletos orgânicos são utilizados na síntese de diversas substâncias, né? Como ceras, vernizes, borrachas. É o caso do tetracloreto de carbono, né? E do clorofórmio. E atualmente, né, a indústria produz aí cerca de 11 mil organoclorados distintos, né? E os quais são utilizados numa ampla gama de produtos, desde pesticidas até plásticos. Com relação, então, entrando aqui
propriamente na questão das funções oxigenadas, né? As funções oxigenadas, então, são aquelas que são constituídas de carbono, hidrogênio e oxigênio, por meio de diferentes arranjos entre os átomos desses elementos e de diferentes tipos de ligação entre eles, né? Formam-se os grupos funcionais, os álcoois, os fenóis, éteres, aldeídos, cetonas, ácido, ésteres e sais orgânicos, né? Então, esses compostos formados aqui, eles dão origem a inúmeros compostos aí, que constituem vários produtos que usamos em nosso dia a dia, né? Como cosméticos, remédio, solventes, utensílios domésticos, aromatizantes, constituinte de aromatizantes de alimentos e temperos, né? Aí, exemplo, né? A glicerina aí, ó, utilizada para confecção do panetone, o vinagre aí utilizado aí, um ácido acético aí para com tempero de uma salada, ou mesmo a presença de ésteres aí utilizados como aromatizantes artificiais, ou exemplo do butanoato de etila ou etanoato de etila, né? O butanoato de etila aí presente no morango e o etanoato de etila aí presente na laranja. Então vamos lá compreender um pouquinho mais sobre as características dessas funções oxigenadas, né? Então, a nossa primeira característica aqui, então, vai ser o grupo álcool, os álcoois, né? No geral, essa palavra, então, se refere a um composto específico, né? O álcool etílico ou etanol, né? Sendo deles o mais comum. Embora em química álcool seja o nome de uma extensa classe de compostos, né? Então, como característica, como definição aí, o álcool é todo composto orgânico que vai apresentar uma hidroxila ligado a um carbono saturado. Então, aqui a gente tem basicamente semelhante ao que a gente viu agora nos organos clorados, né? A substituição aqui do X lá, em vez de utilizar um elemento da família dos halogíneos lá, a gente está utilizando uma hidroxila aqui como substituinte. O nome, segundo o IUPAC, de um álcool aí segue o esquema, né? O prefixo, né? Met, et, prop, but, etc. Mais o infixo, né? Referente aí à ligação. E o final ol. Como exemplo, infixo prop, ligações simples. E ordem da cadeia, 2 propanol. Met, et, prop, but, 1 butanol. But and a localização da hidroxila ol. Propano, cadeia, ligações simples, a localização da dupla, a localização, desculpa, da hidroxila. Vamos lá, então. As funções oxigenadas, então, do álcool aí, com relação às propriedades aí, então, primeiramente, relação entre as forças de interação molecular, né? Em razão da presença da hidroxila, as moléculas de álcool estabelecem ligações de hidrogênios entre si. Com essas ligações, elas são forças de atração de natureza eletrostática e de dipolo permanente, porém são muito mais intensas, né? Então, o que ocorre aqui é que geralmente, quando a molécula possui ligação ou possui hidrogênio ligado a flúor, a oxigênio ou a nitrogênio, são elementos mais eletronegativos, né? Ela tem aí essa formação do dipolo permanente. Então,
o dipolo formado nessas moléculas aí, ele é tão acentuado que a atração entre o hidrogênio do polo positivo de uma molécula e o átomo de flúor, átomo flúor, oxigênio ou nitrogênio, o polo negativo de uma outra molécula, praticamente forma uma nova ligação, e daí surge o nome da ligação de hidrogênio. Então, essas ligações de hidrogênio, por definição, elas são de forças de atração eletrostática muito intensa e ocorrem principalmente em moléculas que possuem hidrogênio ligado a flúor, ou ao oxigênio, ou a nitrogênio, né? A gente tem aqui, por exemplo, uma molécula de água, né? Que a gente vai ter o oxigênio aqui ligado a 2 hidrogênios, né? E por sua vez, esse hidrogênio aqui está interagindo com esse oxigênio aqui, e esse oxigênio aqui, né? E vice-versa para aqui. Também tem um hidrogênio, e para aqui também tem um hidrogênio. O ponto de fusão e de ebulição dos álcools, como eles são de a forças de interação entre eles, são forças de atração muito intensa, a energia necessária para separar as moléculas que se estabelecem é muito alta, né? Com isso, as substâncias que fazem ligações de hidrogênio possuem os pontos de fusão e de ebulição muito elevados. O caso, então, dos monoálcoois tem pontos de fusão e de ebulições bem altos em comparação com hidrocarbonetos de massa molecular próxima, né? Os poliálcoois também, né, têm um ponto de fusão muito elevado que os monoálcoois com o mesmo número de carbono na cadeia. A solubilidade dos álcools, então, aí possuem na molécula uma parte polar referente à hidroxila e uma parte apolar referente à cadeia carbônica, né? Então, a gente tem aqui a parte apolar, como segue no desenho, e uma parte polar, né? Exemplo para a molécula do etanol. Então, nos álcools de cadeia curta, prevalece as propriedades de compostos polares, né? Então, a gente vê aqui, vamos estabelecer 4 a 5 carbonos, a gente vai ter aí o caráter polar permanecendo, né? Em álcools de cadeia carbônica longa, né, prevalece as propriedades do composto polar, né? Então, a gente vai imaginar aqui uma cadeia de uns 5, 6, 7. Né? Se a gente pegar isso aqui, seria a parte polar, e todo esse gigante aqui seria a parte apolar, né? Então, aqui a gente já teria a predominância do caráter apolar na molécula. A solubilidade, então, dos álcools com poucos átomos de carbono na cadeia são solúveis em água. Então, aí até. E em virtude do caráter polar, né?
fazerem ligações de hidrogênio com as moléculas de água. Agora, se essa cadeia se torna maior, aí tem a predominância da polar, a solubilidade em água diminui substancialmente, consideravelmente, né? Então, para monoálcools com mais de 4 a 5 carbonos na cadeia, são praticamente insolúveis em água, mas o aumento do número de grupos de OH tende a tornar a substância mais solúvel. Então, eu posso ter 5 carbonos, por exemplo, com uma hidroxila, mas eu também posso ter uma outra substância com os mesmos 5. Opa, tá feio meu desenho. 1, 2, 3, 4, 5. Mas com 2 hidroxila, eu posso dizer que o meu caráter apolar é maior. Com isso eu consigo uma aula de caligrafia aqui é bem. Tá feio meu desenho. A gente tem aqui a presença de uma polaridade mais elevada, o que poderia melhorar a sua solubilidade. Em relação à reatividade, eles são mais reativos que os hidrocarbonetos, né? Então, eles são mais reativos por justamente a presença desse caráter polar, né? E, contudo, o caráter ácido nos álcoois, ou seja, a possibilidade de ionização dos hidrogênio ligado ao oxigênio, ele é ligeiramente mais fraco do que na água, né? Então, podendo ser, muitas vezes, considerado praticamente desprezível, né? Que segue um mecanismo para possível ionização do etanol, né? A gente tem aqui, ó. Contudo, o hidrogênio no grupo OH, ele é fortemente atraído pelo oxigênio, né? E além de que a cadeia dos álcools é saturada, e ou seja, né, a possibilidade do álcool sofrer aí a ionização é muito remota, né? Então, significa que essa ligação aqui, ela está muito bem estabelecida. Para retirar ou para ocorrer essa ionização, a quantidade de energia que necessita ser fornecida ao sistema é muito alta aí para poder ocorrer essa ionização dele. A reatividade, se a cadeia carbônica do álcool possui uma insaturação, então, obviamente no carbono que possui a hidroxila, né, os elétrons da ligação dupla ajudam a estabilizar o íon, né, formando, de certa forma, o íon formado, né, e a possibilidade da molécula sofrer ionização é maior, né. Então, vou voltar aqui para o desenho, cadê? Se a cadeia, na questão de uma insaturação, né, é como se fosse aqui, por exemplo, né, se eu tivesse aqui uma insaturação, né, então, vamos desenhar para o lado de cá. Uma eventual ionização aqui para essa molécula, o que a gente teria acontecendo em relação
1, 2, 3, 4, 5. Mais um. Não vou conseguir desenhar aqui nesse canto, né? A gente poderia ter um híbrido em ressonância por aqui, né? E aí, com isso, constituiria essa possível estabilização, né? As aplicações aí com relação a esses monoálcools aí, os mais importantes são o metanol e o etanol. Embora o metanol aí possui uma certa toxicidade, né? E acaba tendo seu uso restrito nas sínteses orgânicas, muito embora ele possa ser usado como combustível, né? Embora os riscos aí com relação à cegueira, à morte, quando ingerido, inalado ou absorvido pela pele aí são significativos. Já o etanol é utilizado como combustível ou em bebidas alcoólicas lícitas e na síntese de compostos orgânicos, né? Um outro álcool aí pode ser usado, etileno glicol, né? Usado em radiadores aí por questão de um ponto de ebulição aí maior que 100 graus aí. E o propanotriol, a glicerina, aí pode ser utilizado em fabricação de diversos produtos alimentícios. A nossa próxima função oxigenada é o fenol, derivado do feno, né? Ou seja, do benzeno, né? E o ol aqui é indicado aqui, ó. A presença da indicação do grupo hidroxi ou hidroxila, então, né? O fenol mais simples é justamente aquele que possui um hidrogênio, né, do benzeno, que fora substituído pelo grupo hidroxila, né? Sendo a definição, então, que o fenol é todo composto que possui uma hidroxila, um hidróxi, ligado a um carbono que pertence ao anel aromático, né? Então, o fenol aí está sempre ligado ao anel aromático, né? Então, deriva do benzeno, contudo, um dos hidrogênios é substituído, um hidrogênio substituído por um grupo hidroxilo. A nomenclatura dos sinais aí, então, é considerada parte das regras estudadas, né? E podemos considerar, então, que a localização do grupo hidroxila mais o hidroxi mais o nome do aromático, né? Então, observando aqui, a gente tem que o alfa-hidroxinaftaleno, ou alfa-naftol, e o beta-hidroxinaftaleno, ou beta-naftol. Suas forças de interações moleculares aí, como possui e apresenta apenas uma hidroxila ligada ao anel, possuem moléculas polares com o vetor resultante, no sentido do átomo de oxigênio mais eletronegativo. Seria assim, se eu não estiver... Ou seja, retirando um pouco a densidade. Isso aqui seria quase um vetor nulo. Esse aqui também em direções opostas. Geralmente, ele anula alguns difenóis com dois grupos nas posições 1, 4 e 2 são consideradas moléculas apolares, né? São consideradas apolares por causa que esses vetores se anulam, né? A gente tem aí uma densidade, o mesmo vale para esse e para esse, dos fenóis que estabelece ligações entre si. O ponto de fusão e ebulição aí, devido a ligações de hidrogênio, possuem pontos de fusão e ebulição bem mais elevados
que os hidrocarbonetos. Com relação aos estados de agregações mais simples, aí, como hidroxibenzeno, são líquidos ou então são sólidos de baixo ponto de fusão. E a densidade deles, então, são mais densos do que a água, né? Por exemplo, o benzonol, aí, 1,071 grama por ml a 75 graus Celsius. A solubilidade em água em virtude de formação de ligações de hidrogênio ali, por exemplo, moléculas e águas, né? Benzenol e água. E demais benzenos são praticamente insolúveis, né? Sempre que predominar o caráter apolar, não teremos solubilidade. Se a molécula tem uma polaridade, portanto, a importância de sabermos olhar para o vetor e ver o que está acontecendo, né? Se esse vetor puxa essa densidade para mais de uma região, né? A probabilidade de você ter uma nulidade na molécula e você acaba tendo a tendência a um caráter apolar e com isso ela não tem essa. Então, talvez o que tenha um substituinte apenas possa apresentar né? Já em relação aos demais, né, como a gente viu ali no exemplo, aqui eu não vou seguir fazer o, né, a gente tem o vetor para lá e a gente tem o vetor para cá. Aqui a gente tem um único vetor. Benzeno. A reatividade, isso aí mesmo, só falta botar aqui a dupla, né, para não ficar mais. A reatividade com relação aos fenóis, eles são facilmente oxidáveis e embora possuam um caráter ácido fraco. O fenol comum também é chamado de ácido fênico, né? E pode sofrer ionização na água, né? Aí sofrendo a reatividade, então, o caráter ácido pode ser explicado pela ressonância do anel aromático, né? Então, talvez ele libera esse hidrogênio, essa dupla pode vir para cá, né? E, consequentemente, ficar em ressonância com não, também pode ser. Os elétrons dão uma certa estabilidade ao carbono ligado ao grupo hidroxila durante a formação do ânion, e essa característica é utilizada nos laboratórios, né, de análise qualitativa. Então, esse meu desenho aqui, isso aqui não pode, segundo lá. Mas isso aqui é o que acontece, né, o que vai dar a estabilidade, né. E aqui não ocorre. Os fenóis, então, reagem com bases fortes, como é o caso do hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio, para formar um sal orgânico e água. E já o caráter ácido dos álcools é tão fraco que eles não reagem com bases, né? Então, a gente tem aqui, os álcools não reagem. O fenol, sim. Então, a gente tem aqui a formação do fenóxido, né? Contudo, o álcool aqui não tem interação, né? Em virtude do caráter ácido ser fraco. O fenol comum, então, ele é utilizado para produção de desinfetantes e de medicamentos, né?
ou mesmo o 2,4-acetilnitrofenol pícrico pode ser utilizado na fabricação de pomada para queimaduras, né? Ou mesmo na fabricação de detonadores de explosivos, produção do baquelite. Com relação, então, aos éteres, são compostos de cadeia heterogênea. O éter é todo composto que possui o oxigênio entre dois carbonos, como heteroátomo. E para questões de nomenclatura, utilizamos aí o nome da cadeia mais simples, o prefixo mais o oxi, e o nome da cadeia mais complexa, né? Prefixo mais infixo mais o O. Então, temos aí o prefixo met, oxi, etano. Aí temos aí met, et. Met. Met, et, propano, et, oxi, propano, cor preto, né? 2, a ligação, né? São compostos cíclicos que apresentam a estrutura a seguir, né? E são denominados de epóxidos, né? Então, temos o epoxetano, o óxido de etileno, e o 1,2-epoxipropano, ou óxido de propileno. As forças de interações dos ésteres são levemente polares, por causa da sua geometria angular, mostrada no esquema aqui, né? Então, a gente tem aqui o ângulo formado entre as duas ligações, né? Então, a gente tem aqui o vetor aí, ambos sentido do oxigênio, né? E não estabelecem ligações de hidrogênio entre si, o que podem fazer com moléculas de outros compostos, né? Então, entre ele não tem, mas ele tem com relação à água ou ao etanol. O ponto de ebulição e ponto de fusão, então, são sempre comparando compostos de massa molar próxima. Então, com relação a isso, esse ponto de fusão e ebulição se aproximam ao dos alcanos e são bem mais baixos do que nos álcools e nos fenóis, já que as moléculas eles não estabelecem ligações de hidrogênio entre si. Os ésteres mais simples têm como o metoximetano ou metoxietano são gás, os demais são líquidos e normalmente líquidos voláteis. E a sua densidade são compostos menos densos do que a água. Solubilidade, então, os ésteres menor massa molar apresentam uma discreta solubilidade em água, provavelmente aí porque suas moléculas podem estabelecer ligações de hidrogênio com a água. E a propriedade organoléptica dos éteres, tá errado aqui, ó. Possui cheiro agradável, toxidez moderada e altamente inflamáveis. Os éteres, como os alcanos, então, são compostos pouco reativos, né? Aplicações práticas aí é como solventes inertes em reações orgânicas, na extração de essências, óleos essenciais, óleos, né? Essências, óleos e gorduras de fontes naturais. O éter é mais importante, é o etoxetano, e esse composto é conhecido por uma série de nomes, né? Tem o éter comum, éter dietílico, éter etílico, o éter sulfúrico.
pois a obtenção industrial envolve, né, a reação com o ácido sulfúrico aí para poder fazer a digestão aí dessa molécula de água aí. Próximo, então, aí das funções oxigenadas são os aldeídos. Os aldeídos fazem parte, então, de um conjunto de grupos funcionais como carbonílicos, classificados como carbonílicos, em virtude de apresentar a carbonila em sua substituição. Então, o aldeído é todo composto orgânico que possui a carbonila ligada a um hidrogênio. Então, tem essa carbonila aqui. Uma radical. A carbonila aqui é o grupo que faz uma ligação dupla com oxigênio e duas ligações simples, né? Essa união carbonila e hidrogênio forma o grupo aldoxila, também denominado formila ou metanoíla, que é o grupo funcional dos aldeídes. A nomenclatura aí, então, é o prefixo mais infixo mais al. Como o carbono do grupo aldoxila já possui 3 ligações preenchidas, faltando apenas uma ligação para completar o quarteto, esse grupo estará sempre nas extremidades da cadeia, né? Não sendo necessário numerá-lo para indicar um nome, né? Então, a gente tem exemplo, o metanol. A gente teria aqui, né? Se fosse um hidrocarboneto, né? Aí teríamos aqui o nosso metano, né? Para o nosso caso aqui, então, ele tem duplo, né? Meta, só ligações simples. Não. O but, então, 3-metil. Embora não precisa numerar, né? Mas, contudo, sempre na extremidade, né? Butanal. 3-metilbutanal. Met, et, etanal. As interações moleculares aí com relação às suas forças de interação, devido à presença do grupo carbonila, são moléculas polares, né? Contudo, não fazem ligação de hidrogênio entre si, mas são unidas pela presença de um dipolo permanente. Seus pontos de fusão e ebulição são mais altos do que para os compostos apolares, como os éteres, né? E que os dos éteres, e são mais baixos do que os respectivos álcools e que os dos ácidos carboxílicos, né? Comparando os compostos de massa molar correspondente, né? Nos estados de agregação, os aldeídos com 1 e 2 carbonos na molécula são gases, os demais são líquidos, a exceção se faz apenas para os que possuem valor de massa molecular elevado, que são sólidos. A densidade são menos densos que a água, e os aldeídos mais simples são solúveis em meio aquoso, já que podem estabelecer ligações de hidrogênio com as moléculas de água. Agora, a partir do aumento da cadeia carbônica, a solubilidade desses compostos diminui progressivamente, decorrente aí do tamanho da cadeia, e se torna insolúvel nesse meio. Possivelmente a presença do caráter, né, semelhante a como vimos anteriormente com relação aos álcools, né? E são solúveis na maioria dos solventes orgânicos, né, como álcools, éter e benzeno, justamente pela presença desse caráter. A reatividade são compostos bastante reativos, né, sendo os aldeídos alifáticos mais reativos que os aromáticos, o que ocorre porque quando a carbonila está ligada a um núcleo aromático, os elétrons da dupla ligação do grupo carbonilo entram em ressonância, né, com os elétrons do núcleo aromático,
o que diminui a reatividade do composto e, consequentemente, aumenta a sua estabilidade. Usar a aplicação aí o uso do metanol aí, o do ácido fórmico aí, né? O etanol aldeído acético, né? Para conservação, né? Com relação, então, aos acetonas, também são compostos carbonílicos, né? Contudo, o grupo carbonílico está entre dois carbonos, né? Então, para nomeação, prefixo mais infixo mais a terminação ona. Novamente. Por exemplo, a propanona, né? Lembrando que a acetona sempre precisa estar entre dois carbonos, né? Então temos o nome sempre é o menor possível. 4-metil, lembrando da ordem alfabética, 4-metilpentano, 2-ona e 1-feniletanona. A interação aí, a força de interação molecular da acetona aqui, elas não fazem ligação de hidrogênio entre si, contudo são mais polares do que as moléculas de aldeído. Possui ponto de fusão e de ebulição mais baixo que dos álcoois e mais elevado que os aldeídos de mesma massa molar. E a acetona mais simples, a propanona e a bitanona, são líquidos em condições ambiente e com o aumento progressivo da massa molecular tornam-se sólidas. Questões de densidade são mais simples, né? As acetonas mais simples são menos densas que a água. A solubilidade aí, por conta da maior polaridade, as acetonas são mais solúveis em água do que os aldeídos. E suas moléculas podem estabelecer ligações de hidrogênio com a água e de álcoois, e o que explica a solubilidade nesse solvente. A reatividade aí são compostos bastante reativos. As alifáticas são mais reativas que as aromáticas, né, em virtude da ressonância que se estabelece entre os elétrons do grupo carbonila e o núcleo aromático, né? Então, sempre aqui o aromático aqui vai ter um processo aí de ressonância, né? Com isso, os elétrons da carbonila e os elétrons do grupo aromático. Aplicações aí, elas são importantes aí, dentre elas a mais importante é a propanona, né? Conhecida aí como no comércio como acetona. Trata-se de um líquido incolor de cheiro agradável, né, inflamável, usado principalmente como solvente de esmalte, tinta, verniz ou extração de óleos e sementes vegetais. Nossa próxima função oxigenada é o ácido carboxílico, em que o grupo carbonila está ligado a um grupo hidroxila. O ácido carboxílico, então, aí, por definição, é todo composto orgânico que possui um grupo carbonila ligado a uma hidroxila, né? Então, a gente tem aqui, né? Difere do grupo dos aldeídos, que no aldeído não tem o oxigênio, né? Ou da acetona, que é um radical. Essa união entre o grupo carbonila e o grupo hidroxila forma o grupo carboxila, né? Então temos aí uma união entre uma carbonila e uma hidroxila formando uma carboxila, que é o grupo funcional dos ácidos carboxílicos, né? Então, segundo o IUPAC, aí a nomenclatura utiliza a definição ácido, prefixo, infixo, mais a terminação -oico.
O sufixo oico é uma indicação do grupo funcional ácido carboxílico, mas é usual também mencionar a palavra ácido antes do nome do composto. Então, como o carbono do grupo carboxila já possui 3 ligações preenchidas, né, faltando apenas uma para completar 4 ligações, esse grupo se encontrará sempre nas extremidades das ligações, né, das cadeias carbônicas, não sendo um modo necessário. Desse modo, então, né, não precisa numerar para indicar sua localização. Exemplo, o ácido etanóico, né? Também o 3-metilbutanoico, né? Assim, forças de interação molecular. Então, por apresentarem o grupo hidroxila, esse composto, né, eles são muito polares, podem fazer aí o dobro de ligações de hidrogênio do que as moléculas de álcools, de modo que compostos de mesma massa molar, de 60 gramas-mol, né, o álcool propano 1-ol tem ponto de fusão menos 126, o ácido etanóico tem ponto de fusão 16. Duas moléculas do propano 1-ol estabelecem entre si apenas uma ligação de hidrogênio, né? Sem contar as ligações que cada uma estabelece com a outra. Duas moléculas do propano 1-ol estabelecem apenas uma ligação. As forças de interação molecular, por sua vez, duas moléculas de ácido etanóico estabelecem entre si duas ligações de hidrogênio, né? A diferença, né? Duas para formar uma e duas para formar duas moléculas estabelecem uma. Duas moléculas de álcool do ácido vão estabelecer duas pontes, duas ligações, que é uma só. Por isso, apesar dessa substância terem a mesma massa molar, né, o ponto de ebulição do ácido é bem maior, né, do que do propano 1-ol, né? O ponto de fusão e de ebulição, podemos generalizar que os ácidos carboxílicos apresentam ponto de fusão e ebulição mais alto que os ácidos, que os álcoois de mesma massa molar, e considerando ali para questões de estado de agregação, considerando-se apenas os monoácidos saturados, aqueles que possuem até 9 carbonos na cadeia são líquidos. Os com 10 ou mais carbonos são geralmente sólidos brancos semelhantes à cera, né? Por causa desse aspecto ceroso, os ácidos carboxílicos de cadeias longas são chamados de ácidos graxos. A sua densidade aí, os ácidos mais simples, como o metanóico e o etanóico, são mais densos que a água. A solubilidade dos ácidos carboxílicos alifáticos, que possuem de 1 a 4 carbono na molécula, são solúveis em água. O ácido que possui 5 carbonos é apenas parcialmente solúvel, e os demais são praticamente insolúveis, né? Então, de 1 a 4, solúveis em água, de 5, parcialmente, e superior a 5, praticamente são insolúveis. Também são solúveis em éter etílico, álcool etílico e benzeno. Com relação à reatividade, os ácidos carboxílicos são bastante reativos, principalmente os mais simples. E aplicações práticas aí, os compostos de maior diversidade do uso são os ácidos metanóico e etanóico. O ácido metanóico é um líquido incolor cáustico de cheiro forte, né, irritante, que inicialmente era obtido por meio da destilação de formigas, né. Agora sim, com relação aos ésteres, né, são obtidos a partir da reação de esterificação feita entre ácido carboxílicos e álcoois. O éster, então, aí por definição, é todo composto formado pela substituição da hidroxila do grupo carboxila de um ácido orgânico
por um grupo alcoxila, proveniente de um álcool, né? O nome, segundo o IUPAC, né, o prefixo mais o infixo mais o ato de e o nome do substituinte de terminação ila. Pelo exemplo, então, a gente tem um propano ato, né? Então, tem aqui o propano. Aqui temos o ato, o infixo e o prefixo. Propano, ato, de e a terminação, né? Ila. 1, 2, etila. Etanoato de isopropila e benzoato de benzila. Suas forças de interação molecular e por conta da presença dos átomos de oxigênio e do ângulo entre as ligações dos átomos no grupo funcional, as moléculas dos ésteres apresentam uma certa polaridade, sendo mais acentuada com cadeia carbônica pequena e com o aumento do metanoato de metila, predominam as forças de dipolo permanente. Conforme a massa molar desses ésteres aumenta, a polaridade deles se torna menor e, desta forma, prevalecem as propriedades semelhantes aos compostos polares, né? Se aumentar demais essa cadeia, então a gente tem aí o aumento do caráter apolar no composto. Com relação ao ponto de fusão e ebulição, não fazem ligações de hidrogênio entre si, com isso seus pontos de fusão e ebulição são baixos, sendo até mais baixo que os respectivos álcoois e ácidos carboxílicos. Os ésteres com massa molar baixa são líquidos aí, com relação ao seu estado de agregação, e à medida que a massa molar aumenta, né, passam de líquidos oleosos a viscosos sólidos. Com relação à densidade, os mais simples aí são menos densos que a água e os demais são ligeiramente mais densos. Aqui um errinho. Aqui é o sal do ácido carboxílico. Só faltou comentar com relação à solubilidade de massa. Os ésteres de massa molar baixa são parcialmente solúveis em água, os demais não. Com relação à reatividade, são poucos reativos e sofrem hidrólise com certa facilidade. E com relação às aplicações, aí são utilizados aí como essência de frutas e aromatizantes pela indústria alimentícia, farmacêutica, cosmética e perfume. Também são constituintes de os óleos e as gorduras vegetais animais, né? Em diversos tipos de ceras. Aqui um erro da minha parte com relação aos sais de ácido carboxílico, né? Que são obtidos a partir da neutralização de ácido carboxílicos e bases orgânicas. Então, por definição, é todo composto obtido pela reação entre um ácido carboxílico e uma base orgânica, de tal forma que o hidrogênio ionizável do ácido reage com o ânion hidróxido, formando água, e o ânion orgânico une-se ao cátion da base para formar o sal, né? A nomenclatura, então, segundo o IUPAC, é o prefixo mais infixo mais o ato de e o nome do cátion. Então, temos aqui o ato,
o infixo e o prefixo. Então, metanoato de sódio e o propanoato de magnésio. As interações moleculares aí são compostos iônicos, né? Possuem uma extremidade altamente polar, formado pela atração eletrostática entre cátion e ânion, né? E a outra praticamente apolar, né? Referente à cadeia carbônica. Ponto de ebulição e ponto de fusão são elevados, né? Muito elevados. Geralmente a energia necessária para a fusão do sal orgânico é tão alta que antes de ser atingida as ligações carbono se rompem, né? Se decompõem. Os estados de agregação aí são sólidos cristalinos não voláteis. A densidade mais densas que a água. Os ácidos com relação à sua solubilidade, os sais de ácido carboxílicos, então, de metais alcalino e de amônio são solúveis em água. Os demais são praticamente insolúveis. A reatividade reagem da mesma maneira que os sais orgânicos. E os sais que possuem cadeia insaturada estão sujeitos a reações características de ligações dupla. E com relação às aplicações práticas, aí são usados como... Os sais mais usados são os derivados do ácido etanóico, né? Os acetatos, nos quais os sais alcalinos, de metais alcalinos obtidos a partir de ácido carboxílico cadeia longa são denominados de sabões. A ação do sabão está relacionada ao fato da molécula possuir uma extremidade acentuadamente polar, né, em virtude da ligação iônica, e ser solúvel em água, pela extremidade apolar, solúvel na gordura. E são classificados como tensativos aniônicos, né, porque parte ativa da molécula atua como sabão, o que diminui a tensão superficial da água, é o ânion, né? Então, a gente tem isso aqui, a parte polar, né? E a parte ativa aqui correspondente à parte apolar, né? Agora, então, comentando um pouquinho sobre as funções nitrogenadas aqui. Vamos primeiro evidenciar aminas, que são compostos nitrogenados, que podem ser obtidos a partir da amônia. Então, por definição, a amina é um composto orgânico derivado da amônia, pela troca de 1, 2 ou 3 hidrogênio por substituintes orgânicos, né? Por cadeia carbônica. Então, a gente tem aqui uma amina primária, né? Em que um hidrogênio é substituído. Aqui a gente tem uma amina secundária, em que 2 hidrogênios são substituídos. E uma amina terciária, onde 3 hidrogênios são substituídos. A nomenclatura aí para aminas primárias, então, é o prefixo, o infixo e a localização do grupo da amina no respectivo grupo, né? Então, por exemplo, a gente tem o butano, seria um butano, né? Mas, contudo, a gente tem a substituição de uma amina. Então, fica 1, 2, 3, 4. Butano, amina. E temos um propano, 2, amina, então. Independente da ordem, né? 1, 2, propano, amina. E a ordem aqui, né? Sempre menor. 4, 5. 1, 2, amina. 3, 4, metil. Ordem alfabética. 4, metil, pentanamina. As aminas secundárias ou terciárias, então, a cadeia mais longa é considerada a principal.
e segue a regra acima, né? As demais cadeias são consideradas substituintes e o nome do esquema é o que segue, né? Prefixo mais il, parecido da letra N. A letra N é quem indica que o substituinte está ligado ao nitrogênio, né? Então, os substituintes localizados na cadeia carbônica são indicados por números. Então, temos aqui um metil, né? Então, tem N-metil, 1, 2, 3, propanamina. Substituinte, né? Etil, então, N-etil, 2, N, dimetil, propanamina. Que nessa mina temos um metil, né? Dois etil, 2 N. O 2, ele está se referindo a esse grupo metil. Aí ele vai adicionar o dimetil, mas não é porque temos dimetil ligado ao nitrogênio. É um metil. E é esse que segue aqui. Então, temos N-etil. Aí seria, se não tivesse esse aqui, N-metil, né? Propanamina. Mas aí, como temos essa mina aqui, 2N de metil. Com relação ao caráter básico das aminas, então, né, de acordo com Lewis, o ácido é a espécie, ou toda a espécie química, e uma molécula capaz de receber um par de elétrons, né? E a base é toda a espécie que doa um par de elétrons, né? Oferece um par de elétrons, né? Então, por exemplo, aqui, a reação entre amônia e o trifluoreto de bóron, né? Então, a gente tem a amônia aqui, sendo uma base doadora de um par de elétrons, né? O trifluoreto recebe, né, para formar um composto neutro aí, pelo compartilhamento do par de elétrons. Com relação, então, ao caráter básico, né, o átomo de nitrogênio nas moléculas de amina pode oferecer um par de elétrons ou receber um próton, né, segundo o conceito de Bronsted e Lowry. As aminas têm caráter básico, né? Já o caráter básico na amina, ele é acentuadamente mais forte que dos álcoois, ésteres e ésteres, porque o nitrogênio ele é mais eletronegativo do que o oxigênio, o que é capaz de compartilhar o par de elétrons disponível com maior facilidade. O grau caráter básico aí nas aminas alifáticas são mais básicas que as aromáticas, porque nas aromáticas o par de elétron livre do nitrogênio tende a entrar em ressonância com os elétrons do anel, né? O que diminui a estabilidade, a disponibilidade do par de elétrons. A ordem decrescente de basicidade das aminas alifáticas é a seguinte, né? Então, temos aí uma secundária, primária, terciária, a primária, secundária, terciária, aromática, amônia, essa aqui é a primária, a secundária, terciária, aromática,
ligado a uma amina. A terciária, secundária e primária. As aminas apresentam cheiro de peixe característico e caráter básico, né? Contudo, o que você faria para remover o cheiro de peixe das mãos ou da pia de cozinha? Boa pergunta. São compostos polares. As aminas primárias e secundárias fazem ligações de hidrogênio, o que não ocorre com aminas terciárias. Seu ponto de fusão e ebulição são mais elevados que os compostos apolares e mais baixo que os dos álcools e dos ácidos carboxílicos. E aminas que possuem 1 a 3 substituintes etilamina são gases em condições ambiente. E a propilamina, a dodicilamina são líquidas. Daí em diante as aminas são sólidas. Com relação às densidades de aminas alifáticas, elas são mais simples. As mais simples são menos densas que a água. E as aminas aromáticas são mais densas. Com relação à solubilidade, então, até 5 carbonos são solúveis em meio aquoso ou alcoólico. E aminas com 6 carbonos ou mais são praticamente insolúveis em águas, mas são solúveis em álcool etílico, éter e benzeno. E a reatividade das aminas aumenta de um modo geral, mesmo na proporção em que aumenta o caráter básico desses compostos. Com relação a propriedades em aplicações práticas, aminas são utilizadas na síntese de compostos orgânicos, aí, com certos tipos de sabões e também na vulcanização da borracha. E as aminas aromáticas são importantes na fabricação de corantes explosivos, né? Na Drug Administration, né? Food and Drug Administration nos Estados Unidos, né? Também aprova o uso de uma mistura de perfluorocalina e perfluorotripropilamina como substituto do sangue em caso de cirurgias cardíacas, né? Esses compostos aí podem, então, estar atuando como um substituinte temporário da hemoglobina, cuja função é transportar o oxigênio através da corrente sanguínea. Já com relação à amida, pertence à classe dos compostos carbonílicos, né, tendo a amida todo um composto que possui nitrogênio ligado diretamente a um grupo carbonila. Um grupo nitrogênio ligado a um grupo carbonila, né? Então a gente tem aqui um grupo nitrogênio, um grupo carbonila e unidos por uma ligação. Aqui nós temos a presença de uma amida não substituída, ou seja, é a mesma amida, né? Também ela, só que aqui ela não está, ela está com os seus respectivos hidrogênios e aqui ela possui o substituído. O nome, então, segue o esquema, né? Prefixo mais o infixo mais a amida. Caso a amida seja substituída, então a cadeia mais longa é considerada a principal e o nome segue a regra das demais, né? Que são consideradas, né? As demais cadeias são consideradas substituintes e o nome segue o esquema prefixo mais il precedido da letra N, né? Que vai indicar que o substituinte está ligado ao hidrogênio, né? Então, por exemplo, etano, ON, da ligação simples, amida. Com relação ao substituinte, né? N-metil. 1, 2, 3, 4. But.
Todas ligações 5 but. No 3. Desculpa, é o contrário aqui. 1, 2, 3, 4. 3 metilbutamida. Novamente. 2 substituinte. NN. Etil, metil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 etil, 3 metil, hexanamida. As forças intermoleculares de interação molecular, então, nas amidas são substâncias bastante polares. Cada duas moléculas podem fazer duas ligações de hidrogênio entre si. Tem pontos de fusão e de ebulição muito elevados, até mais que dos ácidos carboxílicos de massa molecular correspondente. Estado de agregação aí, apenas a metanamida se apresenta em condições ambientes na forma de um líquido. As demais são sólidos cristalinos. E com relação à densidade, são mais densas que a água, sendo a metanamida e a amida mais simples, por exemplo, uma densidade de 1,146 gramas por ml, faltou minha unidadezinha aqui, em relação à água, a 4 graus. Com relação à solubilidade, são solúveis em água e pouco solúveis em solventes apolares, como o hexano. Em geral, são solúveis em álcool e éter. E com relação à reatividade, são bastante reativos, né? Decorrente aí de apresentar um caráter básico muito fraco, pois o oxigênio do grupo carbonilo atrai para si, o que diminui a densidade eletrônica do nitrogênio. Podem ser obtidos aí a partir da reação de ácido carboxílico e amônia, amida não substituída, ou entre ácido carboxílico e uma amina primária ou secundária. Aplicações aí são muito importantes na síntese de outros compostos orgânicos ou mesmo compostos intermediários na preparação de medicamentos. A metanamida aí é bastante tóxica, em uma tolerância de 20 ppm por metro cúbico de ar. É usada como solvente de inseticidas em condições específicas. E a acetamida é usada na fabricação de placas explosivas ou mesmo como agente higroscópica e é cancerígena. Outra função nitrogenada aí são os nitrocompostos, né, que são derivados de orgânicos do ácido nítrico. Os nitrocompostos apresentam um grupo nítrico ligado à cadeia carbônica. Então, o grupo funcional aqui demonstrado, um carbono e o grupo nitro, NO2. O nome do composto segue o nitro, prefixo, infixo, mais O. Força de interação molecular aí, com relação às suas propriedades, os nitrocompostos são bastante polares. Suas moléculas sofrem forças de dipolo permanente. Possuem ponto de fusão e de ebulição elevados. O seu estado de agregação aí, os nitroalcanos de massa molar baixa são líquidos fluidos. À medida que a massa aumenta, se tornam cada vez mais viscosos. E com relação à densidade, são mais densos que a água. Questões de solubilidade, o nitrometano e o nitretano são muito pouco solúveis em água, os demais são insolúveis. Reatividade, aí são compostos bastante reativos. Possui aí como aplicações práticas dos derivados de aromático, aí sendo nitrobenzeno mais importante, né? Tratando-se de um líquido amarelado, tóxico, mais denso que a água e insolúvel nesse meio, sendo muito utilizado como solvente.
A trinitroglicerina aí também é obtida pela reação de esterificação entre ácido nítrico e o propanotriol, utilizada como um explosivo, também como um vasodilatador coronário, né, em caso de risco de infarto. Então, com isso aí a gente encerra o nosso segundo tópico aí. Acabou ficando um tanto extenso em virtude da quantidade de conteúdo e agradeço a participação e nos vemos aí no próximo tópico. Muito obrigado. Deixa eu só...